Porque há aí também a questão do controle populacional, visando, né, diminuir a população dos países em desenvolvimento. Vereador, existe uma questão muito importante, muito pouco estudada assim por aí, estudada que eu digo assim por parlamentares, né, que é o seguinte: a pujança de um país, a verdadeira pujança de um país, a verdadeira riqueza de uma nação é o seu povo. Então, se você quer destruir um país, se você quer fazer com que ele não se desenvolva, você diminua o seu povo. Por exemplo, hoje, aonde que se investiu mais para que houvesse, por exemplo, contracepção? Um investimento forte na contracepção e na esterilização, por exemplo, como hoje por aí afora acontece. Nas regiões, por exemplo, como a região da Amazônia, por exemplo. É uma das regiões muito afetadas por essa agenda. Por quê? Porque não interessa a povoação da Amazônia. O Brasil é um país continental. É um país ainda pouco povoado e a população mal distribuída pelo país. Porque imagina só, vereador, um país da pujança como o Brasil, se fosse população bem distribuída e povoada por todo o país, a riqueza, aquilo que Gary Becker chamou, que ganhou Prêmio Nobel de Economia, chamava de capital humano. O maior investimento que você deve fazer é no capital humano. Esse é o capital que você deve investir. Porque a pessoa que tenha condições de estudar, de trabalhar, de se capacitar, ela é realmente algo que vai dar a pujança para o país. Então, essa agenda anti-vida e anti-família, dentre outros fatores, dentre vários fatores, um dos fatores que as fundações internacionais tanto investem nesse sentido, é para minar o crescimento populacional do país. E aí tem uma outra questão, Anderson, que quero dizer o seguinte: o que está acontecendo na Europa hoje? O inverno demográfico. Por que essa crise grave econômica na Europa? Por causa do inverno demográfico, por causa do crash demográfico. Lá, a pirâmide populacional inverteu. E aqui no Brasil, o Brasil já está quase nesse processo de inversão da pirâmide populacional, acentuada a queda de fecundidade. E os efeitos disso é o seguinte: se você não tem a reposição populacional, você não tem como, por exemplo, sustentar a aposentadoria, com os efeitos nefastos para a sociedade que a gente sabe disso. Então, quer dizer, um dos objetivos de investimento, de investimento das fundações internacionais por essa agenda anti-vida de família é evitar o desenvolvimento dos países que têm o potencial de se tornarem grandes nações como o Brasil. Então, esse é um ponto que merece muita atenção e que uma frente parlamentar, se constituir um grupo de trabalho para aprofundar esses estudos, poderão, em nível local, regional e nacional, dar uma contribuição para que o Brasil não tenha um desenvolvimento parasitário, como, por exemplo, hoje a Rússia está tendo, e outros países que a população está diminuindo, mas um desenvolvimento efetivo para que a gente possa otimizar o nosso potencial. Então, isso vale a pena se aprofundar, e aí está um dos objetivos pelos quais as fundações de fora tanto investem em, por exemplo, na questão do homossexualismo, porque na relação homossexual você não tem a geração da vida. Então, se investe, por exemplo, toda uma cultura ao direito ao prazer sexual, porque sabe que isso é um engano, porque não vai gerar vida. Com as responsabilidades e as potencialidades de um casal que tem compromisso com a geração da vida e a geração de uma nação pujante.